Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de dezembro de 2014, é um domingo. O nosso verbete é de número 3.243. Ele tem 6 páginas, 60 logias e 8 máximos. O tema de hoje a ser debatido é Enciclosapiens, da especialidade Enciclopediologia. E esse verbete, ele tem uma característica bastante especial. Como vocês todos já devem saber, a Enciclosapiens é a instituição responsável aí pela revisão, pela produção dos verbetes em geral. Então, hoje a gente comemora um ano de existência. E então é um dia bastante especial e a gente convida aí a todos aos debates, ao enriquecimento aqui do verbete, elaborado, no caso, pela professora Eliana Manfroy, que é voluntária desde o princípio, é uma revisora veterana e verbetógrafa também veterana. A professora Eliana é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica. É brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente em Conscienciologia desde 90 e tenepsista desde janeiro de 2008. A Enciclosapiens, Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, é a instituição conscienciocêntrica fundada em 21 de dezembro de 2013, dedicada aos estudos, pesquisas, ensino, produção, revisão, defesa e divulgação dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, atuando diuturnamente na manutenção do holopensene da Megagescom grupal da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da Megagescom coletiva da CCCI. O holopensene do auto-revezamento lúcido, o holopensene da enciclopediologia. A importância da escrita verbetográfica na reestruturação pensênica do verbetógrafo. A complexificação do ato de pensenizar, auxiliada pela IC especializada na enciclopediologia. E aqui na fatologia, a linha de montagem mental somática. O confort verbetográfico. O fato de a Enciclosapiens editar mensalmente, em média, o equivalente a um livro de 200 páginas. A convocação franca do autor organizador da enciclopédia aos voluntários da Conscienciologia. Os primeiros 500 coautores enciclopedistas. O programa Verbetografia Presencial e à Distância, EAD. O Manual de Verbetografia. O desafio de publicar um verbete por dia no Tertuliário sem gaps. A coordenação da direção das tertúlias. A chapa verbetográfica. A materialização gráfica e videográfica da Maxi Proexis Grupal. A síntese dos conhecimentos da ciência conscienciologia. A visão panorâmica máxima das realidades da enciclopédia do cosmos. A pesquisa dos fatos e parafatos, dos amparadores extrafísicos de função do verbetógrafo, contribuindo no desassédio mental somático. O impacto multisseriexológico na ficha evolutiva pessoal da autoinclusão verbetográfica. A cápsula do tempo cinemascópica para as próximas ressomas. O grupo de revezamento multiexistencial constituído pelos verbetógrafos da enciclopédia da Conscienciologia. A tradução na dimensão intrafísica dos cursos intermissivos. A estratégia conscienciográfica da reurbanização extrafísica em curso no planeta. E aqui no detalhismo a gente chama a atenção que são 28 sessões e configura o máximo, então são muitos itens aí para a gente debater. E na argumentologia nós temos algumas listagens. A primeira é o estatuto, contendo os 7 objetivos estatutários da Enciclosapiens. Depois tem uma listagem axiologia, com 8 princípios e valores institucionais da EC. E, em seguida, uma outra listagem, Equipim, com 18 frentes de trabalho mental somático constituídas e atuantes na Enciclosapiens hoje. E na remissiologia nós destacamos enciclopediologia,
instituição conscienciocêntrica, parapedagogologia verbetográfica, tertúlia conscienciológica, verbetorado conscienciológico. E aqui na frase enfática, a Enciclopédia da Conscienciologia materializa o corpus de cognição da ciência das ciências. A Enciclosapiens aglutina as consins mini-peças verbetográficas na GESCOM Max Proexica. E na questionologia, você participa da Mega GESCOM coletiva da Conscienciologia? Considera de fato a viabilidade de escrever verbetes tarísticos contando com a estrutura técnica da Enciclosapiens? E aqui na bibliografia específica nós temos 4 fontes bibliográficas. Agora, pessoal, antes da gente entrar aqui nas perguntas, professora Eliana, eu gostaria de fazer um agradecimento aos voluntários em geral da Enciclosapiens e a todos os colaboradores, né, em geral do Tertuliário, incluindo aí a equipe do Tertuliário, o CAEC, aí a gente tem a coordenação do CAEC presente, o professor Fernando Barbaresco, o programa Amigos da Enciclopédia, sem o qual a gente não poderia manter essa atividade, né? E, claro, a questão do voluntariado em si, da Enciclosapiens, né? Para quem não sabe ainda, né, em geral, assim, a Enciclosapiens hoje, ela conta com muitos voluntários, e hoje ela é coordenada pela professora Rosa Nader, que está aqui presente, por mim, na Dulcidal. Mas é claro que o trabalho em si, pela própria dinâmica da Enciclosapiens, essa responsabilidade da produção diária, conforme está bem explicitado aqui no verbete, seria impossível sem uma equipe bastante ampla e, como é que eu diria, especializada, né? A gente tem vários especialistas, além dos voluntários, propriamente ditos, voluntários fichados, vamos dizer assim, pela área de voluntários da Enciclosapiens. A gente tem voluntários especialistas, por exemplo, a professora Mabel Teles, a professora Ami Belo, e a gente tem também os mediadores das tertúlias, que são voluntários bem veteranos, né, especialistas, aí, veteranos na Conscienciologia, e aqui são, além de mim, da professora Rosa Nader, a professora Adriana Lopes, a professora Amin Lascani, Cristina Aracaki, Laene Loche, Mabel Teles, Pedro Fernandes. E também temos a lista aqui de voluntários. Vocês me desculpem, se faltar alguém, vocês, por favor, completem, que a maioria dos voluntários está aqui presente, não é isso? Então, a gente tem alguns voluntários à distância, né, que não residentes em Foz do Iguaçu. Então, vamos lá. De antemão, a gente agradece muitíssimo a todos esses voluntários que, de uma maneira ou de outra, dentro das suas possibilidades de tempo e da sua, vamos dizer, da sua FEP, não é isso? Dos seus conhecimentos, da sua bagagem holobiográfica, vem contribuindo para esse trabalho. E a gente sabe que é tão importante aí para a Mega GESCOM, considerando, né, a Mega GESCOM grupal da CCCI. Então, a professora Aline Bittencourt, Ana Flávia Magalhães, Cida Canto, Cida Nicolau, Cláudio Monteiro, eu, claro, Dulcidal, Eliana Manfroy, que é a nossa verbetógrafa de hoje, Eucárdio De Rosso, Fabiana Cerato, Gilderley Colares, Aide Melo, Keiko Asaoka, Malu Lindemann, Maria Cristina Bassanese, Marlene Comioto, Marta Ramiro, Miriam Cunz, Neida Cardoso, Nina Rosa Manfroy, Pilar Alegre, Renata Pelarice, professora Rosa Nader, que é uma das coordenadoras, Roseli Oliveira, Rosemary Carvalho, Socorro Frazão, Tânia Guimarães, Marlene Coller. Esqueci mais alguém, gente? Nilce Oliveira? Nilce Oliveira. Mais alguém, gente? Eu fiz essa lista ainda há pouco, eu conheço. Mais alguém? Ana Flávia eu li. Malu eu li. Mais alguém, gente? Então é isso. Nossos agradecimentos e desculpas se faltou alguém.
Tem algumas pessoas que colaboram muito com a Enciclosapiens, mas eu não poderia citar aqui os nomes, porque realmente são várias pessoas especialistas em atividades e especialidades, tanto da CCCI quanto da SOCIM, de modo geral. Então, nós temos alguns médicos, especialistas mesmo, de especialidades da Conscienciologia, que eventualmente são solicitados e participam das revisões dos verbetes. E, com isso, a gente consegue, então, fortalecer aí e qualificar os nossos verbetes especializados. Então, é isso, os nossos agradecimentos e votos de que cada vez mais a gente tenha mais voluntários, porque nós sabemos o quanto que é importante essa atividade coletiva, né? E o quanto que a gente... Pessoal, eu acho que eu esqueci o nome da Marilene Raganin. Claro, Marilene Raganin, que furo. Pilar Alegre, já falei. Socorro Frazão, sempre falta alguém. Super Marilene. Marilene Raganin, que é super ativa no dia a dia. Se eu esqueci de mais alguém, vocês me lembrem. A gente vai aos poucos. Socorro Frazão, eu li. Então é isso. Vamos lá, Eliana, a gente já tem várias perguntas. E a gente vamos aos poucos aí debulhando e esclarecendo para as pessoas como funciona a Enciclosapiens, não é isso? Então, vamos lá. Em Pensenologia, página 25, primeira linha. Você poderia comentar sobre o holopensene do autorrevezamento? Sim, inicialmente, boa tarde a todos. E eu quero dizer que esse é um verbete coletivo, é um verbete que, né, todas as pessoas revisaram da Enciclosapiens, os revisores, né, as pessoas deram seus pitacos, e eu me inspirei em vários verbetes, né, de colegas aqui, voluntários da Enciclosapiens. Então, eu convido todas e todos vocês, né, voluntários, colegas, a também defenderem esse verbete comigo, tá? Fiquem bem à vontade, quando for voluntariado, quando for programa de verbetografia, etc., e muito mais, professora Rosa, e assim por diante, tá? Então, quando for mini biografias, Miriam, processo dos 500 verbetógrafos, então, todos que estão presentes, por favor, trabalhem comigo, né? Vai ser um processo psicofônico aqui, no sentido de polifônico, aliás, no sentido de que vão ser muitas vozes, tá, falando, e não só a minha, porque realmente o pessoal aqui conhece muito mais, algumas áreas específicas, muito mais do que eu dentro da Enciclosapiens. Bom, então, o holopensene do autorrevezamento lúcido, esse é um holopensene dessa instituição e um holopensene de cada verbetógrafo, né? No momento em que está optando, está escolhendo colocar ali as suas ideias na enciclopédia, o seu nome, enfim, a sua grafopensenidade, a sua marca, né, vai funcionar como uma espécie de retrosenha para as próximas ressomas. Então, é um autorrevezamento lúcido, pensado, calculado, cosmoético. Esse é um holopensene forte dentro da enciclopédia. Ok. Agora, professora Eliana, eu vou ler a mega-análise. Hoje eu fugi ao protocolo. A mega-análise, então, ela é feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é a professora Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Então, vamos lá. Instituição, cognição, verbetes, estudo, ensino. Pesquisa, produção, divulgação, qualificação, mega-gescom. Maxi Proexis, tertuliárium, verbetógrafo, revisiologia, seriexologia. Verponologia, enciclopediologia, verbetografologia, holobiografologia e conscienciografologia. Agora eu queria agradecer mais algumas pessoas especificamente que eu acho que são fundamentais para o trabalho da Enciclosapiens, que é o Leandro Leporassi, que foi o nosso precursor, vamos dizer assim, foi o revisor veterano. Ele foi o revisor dos primeiros 40 verbetes de neoverbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, quando a gente assumiu, o Leandro ele tinha esse papel, desenvolvia essa árdua tarefa de revisar os verbetes de neoverbetógrafos, e também a gente tem a dupla dos professores Antônio Pitaguari e Adriana Lopes, tá certo? Que revisaram todos os verbetes nossos, né? Eles revisavam do professor Valdo, e a revisão final dos nossos verbetes
e eles deixaram de fazer esse trabalho apenas com a fundação da Enciclosapiens, que foi justamente em 21 de dezembro de 2013. Tá certo? Então, os nossos agradecimentos. Agora, professora Eliana, a gente tem aqui na estrangeirismologia, na página 25, primeira linha, ele pergunta se já foi feito algum cotejo entre a Enciclopédie Francesa e a Enciclopédia da Conscienciologia, e entre os enciclopedistas e os neoverbetógrafos. Bem, aqui eu posso, então, talvez eu peça ajuda aqui também de vocês, né, que já discutiram mais essa questão, né, da Enciclopédie Francesa e Enciclopédia da Conscienciologia. Olha, sincronicamente, eu propus um cotejo num artigo que eu escrevi, que eu enviei para um evento do IPC, Encontro da Paz. Eu propus um cotejo entre, né, a enciclopédia e a enciclopédia, né, e eu comecei a perceber, estudando a enciclopédia, comecei a perceber, assim, e eu já propus isso muito sucintamente num outro verbete, a importância da enciclopédia, né, para toda uma mudança, né, de paradigma, não só na Europa, na França, mas, enfim, para as Américas também. Ela foi base ali, né, de toda uma nova forma aí de pensar e dos movimentos, inclusive políticos, né, não só culturais, sociais, filosóficos, mas também políticos e econômicos que se seguiram, né, inclusive a independência aí, enfim, das colônias, enfim, teve muita coisa importante a partir da enciclopédia, que era o século XVIII, ou chamado século das luzes, né, e a gente vê hoje a enciclopédia também, dentro do paradigma consciencial, também, ela é um marco, né, de uma mudança importante, com certeza, daqui para frente. Ela também vai ter, né, talvez numa proporção, assim, ouso dizer, muito mais ampla, né, do que a enciclopédia, a partir, então, do que eu estou propondo aqui, do século da lucidez, o século XXI. Né? A gente teve lá o século das luzes e agora a gente está no momento que a gente precisa realmente transformar esse século no século da lucidez. E a Enciclopédia da Conscienciologia, né, vem, né, ajudar, né, ser mais uma ferramenta, mais um instrumento dentro da estratégia aí da Urbexes. Eu coloco lá que a enciclopédia, boto na parafatologia, é a estratégia conscienciográfica, né, fora outros aspectos também da Urbexes. Sobre o cotejo de enciclopedistas e neoverbetógrafos, né, as pessoas aí têm as suas pesquisas pessoais, as suas hipóteses, mas uma coisa é certa, nós já ultrapassamos e muito o número de enciclopedistas da enciclopédia, que é em torno de 140 a 160, varia conforme as fontes. Tem fontes que dizem 140, outras fontes falam em 160 autores, né, da enciclopédia, e nós já estamos hoje, segundo, né, um dado de 19 de dezembro agora, de 2 dias atrás, com 445 coautores. Então, isso já foi. A enciclopédia teve mais de 7 mil verbetes, entradas, nós já estamos com 3.243 e deveremos, né, seguir muito adiante. Então, é possível, sim, eu acho que é interessante esse cotejo, né, e a gente, provavelmente, a gente já sabe que as equipes, né, inclusive extrafísicas, de amparadores, enfim, próprio, né, Zéfiro, né, e realmente está assim, comprometido, né, está muito, muito próximo aí dos dois empreendimentos, com certeza. Agora, se alguém quer complementar, gente, por favor, olha, o pessoal aí que estudou mais. Na fatologia, página 25, terceira linha. Como é realizada a análise da pertinência do título proposto? Então, Dulce, eu acho que eu vou passar essa resposta para você. Tá, eu vou... Keiko, você... Keiko é da equipe de títulos. Deixa eu ver se tem mais alguém aí da equipe de títulos presente. Não. A Aide Melo. A Aide, a Renata. A Keiko, eu falo e você complementa, tá bem? Olha, a pertinência do título proposto, em primeiro lugar, tem um filtro óbvio, mas que nem por isso ele é observado por todos que enviam títulos, né? É a repetição.
Claro que não pode ter título repetido na enciclopédia. E o nosso desafio é fazer essa busca, porque às vezes o título não é idêntico, mas a definição é. A pessoa está falando exatamente do mesmo assunto, com o mesmo viés, com a mesma abordagem de um verbete já publicado ou em andamento. Daí a demora, né? Às vezes a pessoa, não é que demore tanto, mas leva um tempo, porque precisa ser pesquisada entre todos os verbetes já publicados e os títulos em andamento. Não é isso, Keiko? Quer falar? Eu gostaria de complementar com duas questões bem importantes. Uma delas é a preocupação, né, da conscienciologia em si, com relação aos títulos definidos pela ciência convencional. Então, essa precipitação, né, na transposição paradigmática, né, é uma das questões que nos preocupa. E a outra questão é as ideias que são muito recentes, né, são muito novas. Então, o verbete não seria um veículo, uma ferramenta apropriada para a divulgação de ideias que ainda não estão muito consolidadas na conscienciologia. Eu acho que você poderia complementar isso. São as aventuras intelectuais, né? A enciclopédia não é local para ensaio de alguma pesquisa. Exatamente. Ao contrário, ela insere pesquisas consolidadas, ideias já amadurecidas e consolidadas. Então, isso é um dos critérios, não é isso, Keiko? E agora, tudo bem, Keiko? Quer falar mais alguma coisa? Penso que está ok. Em fatologia, professora Eliana, na 7ª linha, ele pergunta como funciona a consolidação do verbete e como é feito o agendamento para quem não mora em Foz. Sim, a consolidação do verbete é assim, no momento em que o verbete ele chega, né, ele, por uma ordenação de ordem de chegada, a professora Dulce, que coordena esse processo, ela distribui, né, esses verbetes aos revisores consolidadores. O que é isso? É o revisor que pega aquele verbete, faz o contato com o autor e acompanha toda a revisão do começo ao fim, ou seja, ele consolida aquele verbete para ir para a etapa seguinte, né, do processo da nossa, né, linha de montagem aí, taussomática, que é a revisão pente fino e outras, né, revisões especializadas que se agregam. Então, é assim que se faz a consolidação, no momento em que o revisor consolidador e o autor chegam, né, numa versão, uma primeira versão, vamos dizer assim, final daquele momento, e aquele verbete vai seguir por outras instâncias e, às vezes, novamente, é preciso retornar ao autor, fazer alguns ajustes, né? E o agendamento, Marilene, não está? Não. O agendamento de quem não mora em Foz, ele é feito com mais antecedência, claro. Isso, vai depender da disponibilidade da pessoa, né? Isso. E essa consolidação com quem é de fora, ela acontece por reuniões, por Skype, é muito comum, por e-mail, por contato, né? Então, hoje com toda a tecnologia, é muito fácil a gente manter uma comunicação bem próxima entre revisor e autorando. E só lembrando que as defesas por Skype, elas não acontecem mais desde que nós assumimos as tertúlias, tá certo? Em função de problemas mesmo de tecnologia, de queda do sistema, e desde a época do professor Valdo ele já havia solicitado. A última vez que houve uma defesa por Skype, ele solicitou para que a gente não fizesse mais esse tipo de transmissão, né? Porque a gente corre muito risco e pode ser que não dê certo. E é algo que é incontrolável, porque não é só controlar a transmissão daqui, do CAE, que é de onde a pessoa está, tá certo? Agora, professora Eliana, ele pergunta também onde ele pode encontrar a chapa verbetográfica. E aí nós aproveitamos o ensejo para fazer novamente o convite ao nosso teletertuliano assíduo também. Praticamente diariamente ele faz perguntas. Vai ser um prazer ter você aqui. Nossa, com certeza. A gente sabe, né, quem é. E olha, a chapa verbetográfica você encontra no site das tertúlias, né? Você encontra um link do verbetógrafo onde tem esse
esse material. Se não me engano, no ICGE também Sim, tem. No ICGE né? tem a aba kit do verbetógrafo. A aba enciclopédia, dentro dela tem vários itens e tem o kit também do verbetógrafo. Então, para o problema de chapa, não vai ser, você pode encontrar em vários locais aí para iniciar o seu verbete. Bom, na enumerologia, ela pede que você desenvolva os itens relacionados, é na página 26, dando uma breve contextualização e explanação sobre cada um deles. Bem, aqui alguns até eles se aproximam, né, bastante. O Mater Pensene enciclopédico, né, acho que é um Mater Pensene aqui de muitos de nós, muitos dos voluntários da Enciclosapiens, né, nós que temos um vínculo, né, uma afinidade muito forte com a enciclopédia, com todo o processo, né, de produção dos verbetes. A mentalidade enciclopédica é uma forma de pensar, né? É um jeito de olhar, né, a realidade, enfim, de se colocar de uma maneira enciclopédica. O que seria uma mentalidade enciclopédica? Tentar, isso é uma coisa que se busca, né? Ainda não é muita gente que tem. Eu, por exemplo, não tenho isso muito. Isso está ainda em franca construção. Ou seja, você ter essa abrangência geral, você ter uma cosmovisão, né, dos temas em geral, das realidades, enfim, do cosmos, né, que é o objetivo, que sempre foi o objetivo das enciclopédias ao longo da história da humanidade, foi trazer a totalidade ou o máximo do conhecimento existente naquele momento histórico. Então, esses sempre foram os objetivos, né, das enciclopédias. E também é da Conscienciologia. O professor Valdo fala no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, e que eu coloco como último item da fatologia, que a enciclopédia da Conscienciologia é a enciclopédia do cosmos, né, no sentido de toda essa realidade, essa complexidade da consciência, né? A abordagem enciclopédica, acho que está, né, quase autoexplicativo, né, você abordar um tema, e aqui a gente fala da enciclopédia da Conscienciologia, fazendo toda essa atomização, essa discriminação, esse detalhamento, essa exaustividade, né, que a chapa, que esse modelo aqui, né, que essa fórmula formal aqui, propicia, estimula, instiga, né, o autor. O conforme enciclopédico está aqui, explícito, né? A linguagem enciclopédica, ela tem uma linguagem específica, o estilo, né, e o saber enciclopédico. Então, é quase que crescendo, todos esses itens se complementam, né, e a gente poderia até falar mais, se alguém das colegas aqui quiser também ampliar algum item, fique à vontade. Mas eu acho que para esse momento aqui já deu para dar umas pinceladas, né, no que eu quis trazer. Agora, professora Eliana, interdisciplinologia, na página 27, primeira linha. Favor esclarecer a diferença entre enciclopediologia e enciclopedismologia. Eu sabia que ia fazer essa pergunta. Eu estava em casa lendo verbete. Opa, está sem som? Voltou? Estava em casa lendo verbete, né? E eu disse, puxa, eu acho que alguém vai pedir sobre essa diferença. São usadas as duas formas, né? A enciclopediologia, a especialidade que estuda a enciclopédia, né? No caso da conscienciologia, e se a gente for pensar também, pode abranger as enciclopédias como um todo. A enciclopedismologia, eu entendo, porque eu não encontrei uma definição de enciclopedismologia, porque aí eu fui tentar procurar, porque, né, tive essa dica de que isso ia ser perguntado. Mas acho que tem a ver com o enciclopedismo, que é uma filosofia da enciclopédia. Então, a enciclopedismologia estudaria essa visão, né, essa abordagem relativa ao enciclopedismo, que também era chamado assim já na época da enciclopédia de Diderot e d'Alembert, né? Eles eram considerados filósofos, enfim, que traziam esse ramo do conhecimento da enciclopedismologia. Então, penso que é essa a diferença aí. Tem esse caráter mais específico, né, no caso. Né?
da enciclopedismologia. Isso, né? Enciclopedismo e da ciência das enciclopédias e do estudo do enciclopedismo. Isso. Agora, em legislogia, na página 27, você poderia expandir sobre a construção do repositório da megacognição conscienciológica? Poderia explanar o seu significado em termos de linguagem mais simples? Pois é, isso aqui é a enciclopédia da conscienciologia. Ela é esse repositório, né, da megacognição conscienciológica. Nós temos já, felizmente, muitas obras na conscienciologia, muitos tratados técnicos já, a cada mês, novos livros, novos autores na conscienciologia, trazendo, né, as suas pesquisas, as suas abordagens, ampliando, aumentando essa ciência. Mas é isso, né? Esse repositório, quando a gente diz que as enciclopédias têm a função de tentarem abranger todo o conhecimento possível, já desenvolvido naquele contexto, naquele momento histórico, né? Então, a gente entende também que a enciclopédia da conscienciologia, nesse momento, está sendo também, né, repositório de praticamente tudo, ou já grande parte do que se tem pesquisado, do que se tem estudado, vivenciado, experimentado, né, dentro da conscienciologia. Não sei se ficou com as palavras mais simples que você pediu, né, mas a ideia é essa, essencialmente. E só lembrando, né, daquela outra, em relação àquela outra pergunta feita sobre os títulos, é que se a gente pensar que repositório enquanto um local, né, o arquivo é uma compilação, é um lugar onde tem ali uma série de informações, né? E então, a gente comentou ainda há pouco da enciclopédia, dos verbetes exigirem já uma sedimentação de um conhecimento, né? Se você, por exemplo, inventa um neologismo que não vai dialogar claramente com os outros verbetes, provavelmente ele não vai entrar na enciclopédia. Ele precisa, não que não entre o neologismo, não que não tenham verpões, não é isso, a gente não está falando isso, mas precisa ter um diálogo claro com o que já foi estabelecido e consolidado e já entrou em consenso na conscienciologia. Certo? Ou seja, isso é a constituição de um repositório do mega conhecimento da conscienciologia, tá certo? É um exemplo assim bem prático. Do que se tem até né? agora, né? Isso. Exatamente. Do que é consensado, como você falou. Exatamente. Agora, vamos lá, na pensenologia, você poderia, página 25, quinta linha, expandir sobre a importância da escrita verbetográfica na reestruturação pensênica do verbetógrafo? Certo. Aqui vou pedir ajuda para a Rosa, para complementar, Rosa. O verbete da enciclopédia, a chapa verbetográfica, o confort verbetográfico, a fórmula formal, ela exige uma reeducação na forma de pensar, na forma de refletir, de pesquisar, de pensar e de organizar um tema, né? Através dessa chapa, desse modelo, desse molde, que organiza, que trabalha numa linha de retilinearidade pensênica. Então, é como se fosse um reeducador, né? Da nossa forma de pensar. Por isso, essa reestruturação pensênica, a gente, com muito contato com muito autor, a gente percebe, a gente mesmo, que isso realmente acontece. As pessoas manifestam isso. Eu estou pensando mais claramente, eu estou pensando melhor, eu estou com uma pensenidade mais retilínea, mais organizada, né, num fluxo mais coerente, mais racional. Isso, com certeza, o verbete propicia. Rosa. Oi. Fala aí. Bom, primeiro eu queria parabenizar você pelo verbete, né, e parabenizar todos nós aqui pela Enciclosápios de um ano. O que eu penso sobre a estruturação pensênica na elaboração do verbete é que o verbete foi elaborado, a chapa verbetográfica foi elaborada para instigar determinados tipos de organização, de operações mentais que vão contribuir para que a gente consiga organizar mais a nossa forma de pensar.
Então, a própria distribuição, conformática, fatuística, detalhismo, perfilologia, já tem uma estruturação pensênica aí, se você parar para pensar. Então, a conformática é a maneira como conforma a ideia, depois são os fatos relativos, aí dentro dos fatos, essas classificações todas vão dando uma ordenação. Eu não sei se as pessoas sabem o que é classificar, separar por blocos de identidade, né? Por alguma propriedade comum. Então, o verbete ele é todo montado em cima de classificação. E a base do pensamento organizativo é a base da operação mental, semelhanças e diferenças, que é a base da classificação. Fora isso, tem o detalhismo, que eu tenho assim, a maior admiração por essa constituição aí do detalhismo, que tem uma infinidade aí de operações mentais que são instigadas para o preenchimento dessas sessões. E aí, eu posso aproveitar, Eliana, e agradecer aqui o pessoal do programa Verbetografia, que é o seguinte, e convido até vocês que estão aí ouvindo, que não fizeram o verbete ainda, ou mesmo que se fizeram o verbete, se quiserem compreender mais essas operações mentais das quais eu estou falando, para participarem todos do programa Verbetografia. O programa Verbetografia, ele já existe há bastante tempo, né? Ele nasceu aí em parceria com o CAEC, na verdade ele era produto do CAEC, e aí quando a gente virou para IC e se tornou IC, o CAEC nos cedeu o programa Verbetografia, junto com o programa Verbetografia, associado ao programa Verbetografia, nós temos aí o manual de verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia. Com isso, eu queria agradecer a todos os professores que participaram conosco, que participam ainda do programa Verbetografia, que são Adriana Lopes, Alzira Gessen, Ami Belo, Cristiane Ferraro, Cristina Bassanese, Cristina Vicentim, Dulce Dal, Eliana Monfroy, Everton Santos, Cátia Aracaque, Leandro Martins, Mabel Teles, Nara Oliveira, Neida Cardoso, Pedro Fernandes, Tânia Guimarães e Tony Muscop. Mesmo que essas pessoas não estejam dando aula atualmente, elas têm aulas gravadas e elas participaram da elaboração do manual, que eu sou muito grata, porque é a base do programa Verbetografia. Esse programa Verbetografia hoje, ele financia a Enciclosapiens financeiramente e também com os neoverbetógrafos. Para vocês terem uma ideia, numa faixa de 60% a 70% dos neoverbetógrafos, eles foram alunos do programa Verbetografia. Tá certo? Essa faixa varia, porque assim que termina o programa Verbetografia, a gente não pode contabilizar que os verbetes estejam prontos. Então, a gente tem uma massa grande de pessoas entrando sem os próprios verbetes. À medida que vai passando, aquelas pessoas vão entregando o verbete, e aí essa porcentagem vai aumentando. Mas, na média, a faixa é de 60% a 70%, que a gente considera muito importante. Tá? Então, além dos professores, eu agradeço também a Lucimeres Biela, que é nossa voluntária, e a Renata Pialarice, que atualmente são coordenadoras junto comigo, né? Elas são monitoras do programa Verbetografia. A própria Eliana Monfroy foi durante muito tempo, segurou aí a onda durante muito tempo. Agradeço também a Nilma Passos, que também foi monitora nossa durante um tempo lá no completismo verbetográfico, tá certo? E tem a equipe de apoio, que é o Marconde Marche, Gustavo Stein, Daniel Serzanic e Lucimeres Ribas. Eu não sei se é Lucimara Ribas, tá? Sem os quais a gente não conseguiria colocar o programa Verbetografia no ar para funcionar. Tá bom? Então, esses são meus agradecimentos e depois a gente volta a falar, caso haja alguma pergunta sobre o programa propriamente dito. Rosa, complementando a linha de agradecimentos, deixa eu já entrar na onda. Eu queria falar textualmente alguns nomes aqui da equipe do Tertuliário, que são pessoas que ajudam diariamente na transmissão
na recepção das perguntas, enfim, e no apoio todo necessário aqui para as tertúlias em geral. Então, a gente tem, na verdade, coordenando o tertuliário, a gente tinha, né, bem diretamente, o professor Roberto Laime e Cristina Vincentim. Atualmente é mais a Cristina Vincentim, e especificamente o Christian Rodrigues, que está aqui praticamente diariamente, ajudando aí na equipe de apoio mesmo, de monitoria das tertúlias. Aliás, ele vai defender um verbete até o final do mês sobre isso. Nós temos o Robson Silva, que é responsável pelo som, hoje presente aqui. E também na equipe a Irmânia Jaglete, a Nilce Oliveira, a Patrícia Alves, a Keiko Asaoka e a própria Eliana Manfroy também, passou aí pelo treinamento. Não sei se tem mais alguém, gente, vocês me ajudem, que são muitos nomes. E também eu gostaria de agradecer muitíssimo a pessoa do João Paulo Costa, que durante tanto tempo ajudou a gente fazendo a mega análise, né? Depois, então, a equipe da Ensicosapiens assumiu, acho que, se não me engano, em abril desse ano, foi já em 2014. E também eu tinha esquecido, a professora Rosa já comentou, naquela lista de voluntários, eu tinha esquecido a professora Lucimeres Biela, nosso agradecimento especial, e espero que não falte mais alguém, embora eu gostaria que a lista fosse muito maior de voluntários, a gente espera que ela engorde aí com o tempo, tá certo? Ok, e olha, a gente pede um pouco de paciência ao pessoal de casa e presencial, que hoje é um dia festivo, então a gente tem que citar nomes. A gente quer agradecer muito ao Tiago Gutierrez, sim, de Curitiba, que é um voluntário da Conscienciologia e um publicitário, que quando a gente falou da Ensicosapiens, né, ele se ofereceu voluntariamente para fazer a logomarca, o logotipo da nossa IC, e ele fez, e é muito bonito. E o Tiago está de aniversário justamente hoje. Foi uma sincronicidade, né, que a gente aqui estuda, que é aniversário dele também. Então, parabéns, Tiago, pelo aniversário e pela nossa ajuda da Ensicosapiens. Parabéns ao Tiago. Como? Oi. Quer perguntar? Pode. Quero. Tá saindo som? Alô? Sim. Ei. Então, queria dar os parabéns aí para a Eliana pelo verbete. Até fiquei lembrando, o meu primeiro verbete foi ela que revisou, aí já tem um carinho especial aí, agradecimento. E está sempre dando exemplo aí, aparecendo, falando, ela, o Fernando, programa Amigos da Enciclopédia, sempre defendendo verbetes, questão da escrita. Então, já tem um tempo que você tem falado desse assunto, e eu queria que você falasse um pouco mais. Como foi para você definir isso como uma linha mais presente dentro da sua programação existencial? Você entender esse processo e assumir isso, você comentar para a gente entender melhor aí como é que foi. Pois é, isso foi assim, uma resistibilidade total. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu em 2010, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever, né, queria saber quando é que ia ter a próxima turma do programa Verbetografia, porque eu queria muito, né, fazer esse programa e fazer um verbete para a enciclopédia. E a partir de ter feito o programa, ainda quando ele era extensivo, e ter feito o primeiro verbete, eu senti que era a minha praia. Sabe, Pedro? E aí eu fui me metendo, assim, me oferecendo de metida mesmo, fui aprendendo, fui estudando. O tempo que eu fui monitora do programa Verbetografia, que foram 3 anos, depois eu comecei também a dar algumas aulas, foi fundamental para que eu aprendesse mais, para que eu aprofundasse, ouvindo sempre aqueles professores, né, acompanhando os alunos, aprendesse um pouco mais. E aí, claro que foi uma consequência natural, eu gosto de revisar, eu gosto de escrever, né? Eu gosto desse, né? Acho que eu tenho um pouco desse mata pensando da enciclopédia. Então isso acabou se definindo como uma linha minha, né, de proexis e uma identidade interassistencial nessa área. Eu vejo que é muito importante, além da gente escrever, a gente ajudar as outras pessoas também a se expressarem pela escrita. Eu acho que isso é uma das maiores assistências que a gente pode fazer por qualquer pessoa, porque eu também recebi isso. Então, a ideia é só retribuir. E vamos em frente aí. E eu lembro muito bem o seu primeiro verbete, Pedro, e agora acompanhei agora esse seu atual aí, a cultura invexológica, e
Você, né, está assim, desenvolvendo aos poucos, né? Crescendo muito bom. Eu acho legal isso que você falou, porque realmente eu vejo você, eu lembro de verbete, enciclopédia, já vem essa associação de cara, né? Está na testa já, né? Isso é bom. E outra coisa que eu queria comentar, se o pessoal da Enciclosapiens já estudou como é que está hoje o movimento de enciclopédias no mundo, se tem outras sendo desenvolvidas, assim, se tem alguma forma de dialogar, né? Porque eu vejo que a Enciclopédia de Conscienciologia é um projeto meio único, assim, tem tantas pessoas envolvidas, uma forma de escrita diferente, se tem algum diálogo com essas outras, e como é que estão, né? Se tem outras pessoas também pensando em enciclopédia hoje, que sabe que foi uma coisa que veio muito de vários outros períodos, né? Mas ficou muito forte no iluminismo para a nossa cultura aqui. E hoje já não é uma coisa tão, vou dizer assim, tão comum, né? Como é que está esse panorama atual aí? Eu não sei o restante do pessoal da ICEU mesmo, né, outras pessoas aqui. Eu estou estudando um pouco sobre as enciclopédias para um trabalho específico que a gente vai fazer dentro de um curso chamado Leitura Lúcida, que o professor Valdo demandou aí para uma pessoa, e a gente está contribuindo, é um curso que vai sair em breve, ano que vem aí, EAD, pelo CAEC. Então, estudando um pouco, a gente vê que as enciclopédias elas são muito antigas, né? No Oriente também tem uma enciclopédia chinesa, Pedro, com 5.000 volumes. A China. E 700 desses volumes foram, né, estão de uma edição, estão preservados no Museu Britânico, né, na Inglaterra. Enfim, então, as enciclopédias, elas não são só a partir do século XVIII, tem muita história, tanto no Ocidente como no Oriente, mas, assim, eu tenho estudado um pouco, tenho tentado fazer algum tipo de cotejo, mas, assim, não é realmente uma pesquisa e não é um diálogo aí com outros, até porque eu nem tenho o cacife para chegar nesse ponto, nesse momento. É uma pesquisa pessoal aí de cotejo, né, de relação. Não sei se mais alguém aqui da equipe já estudou um pouco mais sobre outras enciclopédias ou está estudando? Eu tô devendo esse verbete enciclopedismo tarístico e justamente eu preciso estudar mais sobre o assunto. Agora eu queria fazer uma colocação que eu penso que me deixa bem feliz quando eu faço busca na internet. A hora que se fala em enciclopedismo no século XXI, não dá para a gente não relacionar diretamente, pelo menos eu penso assim, com a internet. E porque a Wikipedia, né? Não só a Wikipedia, mas as versões eletrônicas das enciclopédias, né? Exemplo da própria britânica. E eu acho muito interessante a gente fazer as buscas e se deparar com os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia em função de expressões específicas ou até palavras pouco estudadas ou às vezes específicas da Conscienciologia. Então, eu acho que esse tipo de valorização da inserção da Conscienciologia na internet com o padrão de um verbete da enciclopédia, eu acho que isso ainda, a gente mesmo ainda não se deu conta do valor disso. Foi uma mudança total para a educação do planeta, assim. Massa crítica, né? É uma massa que começa a fazer cosquinha na internet, na minha opinião, em função de grandes buscas assim que se faz. Os vídeos aparecem, eventualmente, os próprios verbetes. Então, é a gente colaborando de alguma maneira, são gotas de tares, não é? Mas não interessa, a gente está colaborando com a qualificação, com a melhoria do padrão cognitivo da internet, não é? Então, eu acho isso mais importante, sabe, Pedro, nesse momento. Mas é claro que a gente precisa, conforme a Eliana colocou, a gente precisa fazer muita pesquisa, é muito trabalho, como a nossa meta continua sendo, a nossa prioridade prioritária, né? Agora é os 500 verbetógrafos, com certeza. Os 500, mas assim, mais do que isso, sabe, Pedro? É um verbete novo por dia. Então, é uma tarefa muito dinâmica, muito árdua. Então, a gente acaba deixando esses projetos de pesquisa, assim, um pouquinho de molho, até a gente conseguir se estruturar melhor para levar mais na flauta, vamos dizer assim, na flauta cosmoética, conseguir colocar um verbete por dia com mais tranquilidade, com mais prazo, né? Sim.
E, a propósito, você pesquisa esse assunto? Não, foi uma curiosidade que eu tive, assim, agora, vendo o tema e por todo o projeto que eu vejo, assim, pessoas que comentam antes da tertúlia e depois da tertúlia. Eu já vim e já tinha. Quando eu conheci a Conscienciologia já existia, né? Então, para mim, é uma fonte riquíssima de informação, né, de atualização constante. Eu não estou aqui em Foz, mas eu sou aquele... eu uso o meu... tertúlia móvel, entendeu? Boto no carro e vou ouvindo enquanto estou trabalhando, vou ouvindo ali, acompanhando, sempre um pouquinho atrasado, mas eu estou sempre de olho e, para mim, assim, já tive vários benefícios aí de estar acompanhando as tertúlias. O que eu penso é que esse movimento ele é muito interessante a gente começar a aprofundar, até como você trouxe aí da China, raízes disso, ou como que está hoje, né, em outros locais do mundo também, né? Bem interessante o assunto. Isso mesmo. Ricardo, claro. Pois não. Justamente eu ia lembrar a questão da internet, quando começou a surgir a publicação online, até as próprias editoras e os enciclopedistas se desinteressaram em publicar e se passou a utilizar esse novo meio tecnológico. Então, está aí. Então, acho que creio que não existem muitos projetos de enciclopédia no mundo, a não ser as tradicionais, e muitas delas já estão também online. Terminaram as edições impressas e estão online. Então, eu acho que a tendência esperamos então que nós ainda mantemos um pouco esse veso da impressão, porque a tendência mundial realmente é online. E realmente esse ineditismo, né, proposto pelo professor Valdo, de um verbete ao dia, eu acho que isso é um top, né? É um item realmente, é um desafio para todos, né? E eu estou pensando aqui também que, pelo que a gente sabe, essa é a primeira enciclopédia que tem esse caráter tão democrático, aberto, né? Dos verbetes serem debatidos, né? E serem, conforme debatidos online, né, online, aqui online, publicamente, a qualquer pessoa interessada, e antes de serem, né, assim, a partir da publicação. Então, que eu saiba, é o primeiro caso de uma enciclopédia aberta nesse sentido, né? Ela é construída realmente por toda uma coletividade. Agora, na parafatologia, página 26, terceira linha, você poderia exemplificar o impacto multisseriexológico na ficha evolutiva pessoal da autoinclusão verbetográfica? O professor Valdo fala e escreve, não dá para deixar de citar ele, né, no DAC, que todo verbetógrafo da Conscienciologia tem já tem uma marca, né, tem um item já registrado na sua FEP, ou seja, um ponto, né, já na sua FEP. Por quê? Que com certeza é uma contribuição importante para a ciência, a Conscienciologia, mas principalmente para si mesmo, né? Então, no processo das próximas existências, enfim, nessa grande estratégia, principalmente, que é esse convite aberto a todos nós, essa meta que eu penso que é inicial de 500, isso vai criar um enraizamento, uma conexão muito forte com esse grupo, né? Em que em outras ressomas, com certeza, nós vamos ver os resultados disso, né? Nós vamos se reencontrar, nos encontrarmos também. Eu, sinceramente, não consigo nem avaliar, eu já falei isso aqui na primeira vez, o tamanho, a importância, a repercussão disso. Acho que a gente vai entender lá depois, um pouco mais lúcido, do intermissivo, né? Quando a gente tiver uma visão um pouco maior de todo o processo. Agora, na pensenologia, penúltima linha, você poderia explicar a complexificação do ato de pensenizar, auxiliada pela IC especializada na enciclopediologia? Pois aqui seria quase que um complemento, né, do item anterior, que foi falado por mim, pela professora Rosa, né, a questão da reestruturação pensênica. Esse modelo, esse formato,
organização, né, do pensamento e da pesquisa e da reflexão e da escrita como ponto final de um tema através de todos esses itens, né, realmente a gente vai tendo que qualificar, aperfeiçoar, aprofundar, né, a forma da gente pensar. Pensar e pensionizar, né? Porque nunca só se pensa, né? Todo tema, todo processo, ele acaba trabalhando, né, com as 3 unidades aí do Pensene. Então, toda essa estrutura hoje, que é grande, é complexa, claro que, né, ainda vai crescer muito mais, eu tenho certeza disso, que está hoje montada na Enciclosapiens, ela realmente ajuda, ela dá um apoio, uma base, ela faz uma sustentação desse processo, né? Quando o neoverbetógrafo, se ele faz o programa verbetografia, ele já trabalhou isso muito bem durante o curso. E aí, quando o seu verbete chega, né, para a equipe de revisão e entra em todo o processo, que são várias etapas, que começa lá no proposta do título, realmente, ele sai no processo, vamos dizer assim, quando termina essa esteira mental somática e sai o produto final, que é o seu verbete, ele não pensa mais da mesma forma, ele com certeza, ele já começa a pesquisar diferente, fazer leitura e anotação diferente, a gente percebe que a pessoa vai, assim, realmente melhorando a sua cognição e essa complexificação, né, do processo de olhar e pensar sobre qualquer tema aí relativo à consciência. Agora, ele pergunta como funciona a tertúlia treino. Vamos pedir para a professora Miriam Kunz responder, que é a que coordena essa atividade na IC. A tertúlia treino é um serviço que a Enciclosapiens oferece ao neoverbetógrafo, de uma maneira geral, e a todos os verbetógrafos. Ela inicia com a professora Marilene Haganin, que quando faz o agendamento do verbete, ela oferece esse serviço. Se ele é aceito, então, o verbetógrafo manda um e-mail e aí eu faço o agendamento da tertúlia treino. O que é a tertúlia treino? Geralmente se aplica essa tertúlia treino, esse ensaio, essa pré-tertúlia, nos dias anteriores à tertúlia. Quanto mais perto, melhor, né? Então, geralmente o indivíduo ou vem de fora de Foz do Iguaçu, ele chega e nós damos as orientações gerais. Porque o verbetógrafo, que é residente aqui em Foz do Iguaçu, ele tem muito mais acesso a todos os serviços que a Cognópolis oferece, inclusive o fato de estar presencialmente nas tertúlias. Então, ele sabe todos os mecanismos que ocorrem aqui. Quem assiste geralmente online, ele já vê a tertúlia em andamento. Então, o que se faz nessa tertúlia? Nós fazemos as orientações gerais, né, dos procedimentos, questão de horário, questão de trazer a água, questão das energias, e depois nós fazemos várias perguntas sobre o verbete, para que ele possa explicitar como se ele estivesse aqui na tertúlia. E assim, então, as energias são trabalhadas, trabalhamos alguns pontos que o verbetógrafo acha que ainda está inseguro em algum tipo de item aqui do verbete, e a nossa ideia é satisfazer as necessidades ainda verbetográficas, né, antes da tertúlia. Então, se pergunta quais são os pontos necessários, quais são as dúvidas. Então, geralmente, ela tem um período de 1 hora, no máximo 1h30, que pode ser repetida na medida da necessidade do verbetógrafo. Ok. Agora, na fatologia, você poderia falar acerca do desafio de publicar um verbete por dia no Tertuliarium, sem gaps? Dulce, fala você desse desafio, porque acho que você pode... Oi, Eliana, todos nós, né? A equipe em geral. Mas, enfim, gente... Você é o nosso... a Enciclosapiens tem essa característica. Eu acho que é a única IC que tem uma tarefa diária que não pode faltar, pelo menos
A gente vem trabalhando com esse objetivo já há alguns anos, né? E claro que desde a fundação da Enciclosapiens, a Essência assumiu essa tarefa. Então, é o que eu comentei ainda há pouco com o Pedro, né? É a nossa prioridade. O resto não é, o resto é o resto. A nossa prioridade é colocar um verbete todos os dias. De preferência, primando pela qualidade, não é verdade? A gente, claro, a gente está falando isso que o resto é o resto, não interessa, mas é claro que a gente tem que ter um mínimo de qualidade para que o verbete seja publicado. Então, tem todo um esforço da equipe inteira e tem os vários segmentos, os vários revisores, as várias etapas, né? O programa Verbetografia, por exemplo, colabora muito com essa formação dos neoverbetógrafos. Enfim, então é isso. A gente tem realmente é um desafio, né? E se a gente pensar que o professor Valdo Vieira fazia isso praticamente como único autor por um bom tempo, vários anos, então por aí a gente vê o gap que existe entre a nossa produtividade intelectual e a dele. E isso nos leva a pensar no quanto que a gente precisa reciclar, melhorar e qualificar o nosso trabalho no sentido de aumentar a produtividade tarística, tá certo? Então é isso, esse é o desafio Para ilustrar isso, Enciclosapiens. você poderia citar quantos verbetes estão na fila aí, sendo preparados ou revisados para ser Olha, Fernando, apresentado? verbetes em revisão tem mais de 100. Então, só para ter E uma noção. na fila de verbetes que ainda não começaram a ser revisados, a gente tem em torno de 40. Você tem, só para ter uma noção. Talvez um pouco menos. A O gente tá volume com de trabalho tem 140 verbetes. A gente tem talvez mais de 40. Inclusive, a gente tem levado um tempo a mais do que pensamos que é o ideal, né? Sim. Nós gostaríamos de receber um verbete, principalmente se for de neoverbetógrafo, e devolver imediatamente, mas nós não conseguimos. Sim. Pelo trabalho que dá a revisar um verbete e a quantidade de revisores que tem na equipe, né? Nós somos muito poucos ainda. E, claro, é um por dia, então é um trabalho de Sísifo. Quando você começa, se eu não enviar, se nós não prepararmos 7 verbetes por semana, significa que a gente está reduzindo o nosso banco de manobra, vamos dizer assim. Porque aí tem uma outra problemática, que a professora Marilene, ela já chegou, está aí? Que a professora Marilene pode falar, que é a questão do agendamento, ou seja, conjugar verbete pronto com agendamento e disponibilidade do neoverbetógrafo, que é um outro problema, né? Nem todos os verbetógrafos estão disponíveis para o agendamento no dia que a Enciclosapiens precisa. Em resumo, você tem que garantir 365 verbetes por ano. Exatamente. Então é isso. Se a gente não ficar TAC nesse trabalho, eu acho que não tem desafio maior, assim, por isso que a gente come, dorme, pensa, quando é verbete. Isso. Verbete. Agora, Eliana, deixa eu responder essa outra pergunta, que eu penso que você vai pedir para eu responder, que é sobre a triagem verbetográfica. Com certeza, Luiz, com certeza. Marilene, você quer falar sobre... Você pega esse microfone, faz favor. A triagem verbetográfica é um trabalho feito por mim e pela Marilene. O que acontece? Quando o verbete chega incompleto, essa é a condição que o verbete é devolvido. E o verbete precisa chegar com todas as seções fixas preenchidas. Porque, gente, não tem lógica, seria incoerente o verbete ficar ali parado, esperando um revisor. Se ele não foi concluído e se tem outros concluídos... Tecnicamente concluídos, né? É difícil o verbete chegar pronto, a gente sabe disso. Principalmente se é neoverbetógrafo. Então, o que acontece? A Marilene faz a recepção dos verbetes, né? No e-mail neoverbetes@enciclosapiens.org. Se o verbete não está completo, nós duas vemos, ou eu ou ela, enfim. E se não está completo, ele é devolvido, principalmente ela faz esse trabalho, e orienta o verbetógrafo que termine, que conclua. Então, às vezes, a pessoa fica ansiosa e manda o verbete, faltando exemplologia, frase enfática, ou enfim, mais de uma sessão fixa, né? Que o verbete tem isso, tem as sessões fixas que precisam constar aí, que são condição sine qua non para ele ser publicado. Agora, professora Eliana, eu gostaria que discorresse a respeito da visão panorâmica máxima das realidades da enciclopédia do Cosmos. Já comentou um pouco, né? A gente já falou, né, que é o que
é o que se sabe, é o que está consensado, enfim, é o conhecimento já, né, conseguido até o momento por esse grupo e outras pessoas, enfim, até o momento sobre a conscienciologia. E ele está em franca expansão, porque é uma ciência, né? E a gente também não vê, no período curto prazo, nem médio, eu penso, o término da enciclopédia. Então, é isso, né? É ir ampliando essa visão que a gente não sabe até, né, tudo que vem pela frente ainda. Agora, você poderia comentar na Pensenologia, página 25, primeira linha, sobre o holopensene do autorrevezamento? A gente já comentou, né, do autorrevezamento lúcido, que é o holopensene da enciclopédia, da Encyclosapiens e de todo verbetógrafo, né, que de forma lúcida, né, escolhe fazer essa autoinclusão aí e sabe que é um ponto bem importante para o seu autorrevezamento. Aquela nossa verbetógrafa da Alemanha. Ela pergunta também na parafatologia, ela pede para você comentar sobre os amparadores extrafísicos de função do verbetógrafo, contribuindo no desassédio mental somático. É inevitável, né? Até quando a gente não tem assim um parapsiquismo um pouco mais trabalhado, a gente percebe a presença, assim, né? O apoio ostensivo de amparadores na escrita de um verbete, na revisão de um verbete, enfim, quando envolve o processo, né, da enciclopédia, né, a gente percebe claramente essas equipes aí presentes, né? Então, tanto para quem escreve como para quem revisa, enfim, todas as etapas aqui da própria Encyclosapiens, com toda essa complexidade de frentes de trabalho, a gente percebe os amparos técnicos específicos. É um trabalho a muitas mãos, né? Mãos e para mãos. Agora, professora Eliana, na códigologia, você poderia falar sobre o código grupal de cosmoética necessários às equipes tarísticas? Sim, acho que toda a equipe tarística e as equipes da Encyclosapiens, né, são equipes que trabalham pela TADES, né? Publicação de verbetes em enciclopédia é um trabalho tarístico. A necessidade de ter um código grupal de cosmoética, né? De ter modos de funcionamento, tipos de vínculos, de interação, enfim, que favoreçam, né, que essa TARES seja concluída ou seja encaminhada da melhor forma possível. Além de cada um de nós termos o nosso CPC, ou deveríamos ter, né, também é preciso esse código do grupo, esse código cosmoético do grupo de trabalho tarístico. E na tecnologia, você poderia aprofundar a técnica do autodidatismo e, na última linha, a técnica dos questionamentos? Sim, a técnica do autodidatismo é uma técnica fundamental da conscienciologia, que é nós sermos, né, os nossos próprios formadores. Você se aprende muito com todas as pessoas, enfim, com todos os professores que a gente já teve, mas hoje quem constrói a cognição, a base da cognição da consciência é a própria consciência. E isso é uma técnica fundamental da conscienciologia, e na enciclopédia isso acontece. Muitas vezes a gente pega um tema de verbete para escrever ou para revisar, e a gente não domina ainda aquele tema, né? Não se é especialista naquele tema, como em alguns, às vezes se é. Então, a gente vai fazer o autodidatismo, tanto para revisar como para escrever, a gente vai buscar ampliar o conhecimento sobre aquele tema. E a técnica dos questionamentos, né, se vocês olharem lá, o verbete, ele termina com um questionamento, com a questionologia, né? É uma técnica. Depois de tudo que se falou no verbete, das várias etapas argumentativas, enfim, dos detalhes da fatuística, vem uma questão, fica uma questão para o leitor refletir, né? Essa é a técnica. Eliana. Sim. Em primeiro lugar, parabéns pelo verbete, a toda a equipe aí da Encyclosapiens. Na parafatologia, ali na página 26, na penúltima linha, a estratégia conscienciográfica da reurbanização extrafísica, da Reurbex, né, em curso no planeta Terra. Podia dar uma comentada para a gente? Sim, isso está também colocado no DAC. Não é uma ideia, né, só minha, só nossa, enfim, de que a enciclopédia da conscienciologia
ou seja, e não só ela, toda a produção, né, conscienciográfica, tarística, conscienciológica, é uma estratégia da reurbanização em curso aqui no planeta, né? A Enciclopédia da Conscienciologia, ela além dessa tarefa de ser esse repositório da cognição possível, conseguida, conquistada até o momento, né, por todos os pesquisadores aí, principalmente pelo nosso pesquisador maior, professor Valdo, ela também vai criar esse raporte, essa senha futura, né, nossa. E isso acho que vai ter assim, repercussões em termos de Reurbex, que, como eu disse e volto a dizer, a gente nem consegue mensurar ainda, nem consegue medir o tamanho disso, né, a amplitude que isso vai ter. Com certeza, ela faz parte. Como um dia, conversando com a professora Rosa sobre esse cotejo enciclopédia da Conscienciologia, ela me disse assim, não, mas a enciclopédia já foi também, né, de alguma forma, uma estratégia, né, da reurbanização. Então, a enciclopédia da Conscienciologia, né, acho que mais ainda vem ratificar aí essa estratégia, né, ao longo desses séculos todos aí. Obrigada. Tudo bem? Agora, Eliana, por falar em enciclopédia, tem uma pergunta daquela nossa amiga que mora em Madrid, que atualmente mandou a pergunta de Paris. E ela pergunta, na filosofia, você poderia ampliar a relação entre o iluminismo e o renascimento em relação ao tema do verbete? Sim. Aí pega o gancho aí. Aqui a gente faz uma relação com a enciclopédia francesa, que os iluministas, muitos iluministas, né, do século XVIII, foram colaboradores da enciclopédia, né? Foi esse movimento de renovação, esse movimento vamos dizer assim, de questionar todo o modelo, né, baseado no processo da crença religiosa, da subjugação, do processo monárquico, né, do absolutismo, que vinha da herança, essa herança bem mais difícil vinda da própria Idade Média, né, e que o Renascimento fez esse movimento lá a partir do século XVI, de trazer todo um resgate da razão e da lucidez, principalmente resgatando a cultura clássica, né, greco-romana. Então, teve toda uma série de movimentos dentro das artes, da literatura, da ciência, da própria arquitetura, das artes plásticas, de trazer esse humanismo de volta, né, sair do teocentrismo e resgatar o humanismo. O iluminismo herdou né, quase como uma herança do Renascimento, essa proposta, então, de liberdade, de pensamento, de expressão, né, a liberdade religiosa, a questão de que todos os cidadãos eram iguais, né, não havia a questão do poder divino, do poder monárquico, enfim, instituído, né, pela questão da consanguinidade, enfim. Então, é uma herança que veio e que, com certeza, abriu aí todo o caminho para o movimento assim, do século XIX e depois no século XX, aí, a Conscienciologia, no final do século XX, enfim, até chegar hoje aqui, que a gente está podendo aqui falar claramente. O pessoal da enciclopédia só não foi preso e morto, até foram presos um curto espaço de tempo, porque tinha muito amparo, porque tinha muita gente importante de peso que gostava muito, que era favorável ao trabalho da enciclopédia, senão eles não teriam conseguido concluir. Agora, na página 25, Eliana, você poderia ampliar o fato da Enciclosapiens editar mensalmente, em média, o equivalente a um livro de 200 páginas? Se você somar, né, pensa bem, 30, 31 verbetes, né, por mês, uma média de 6 páginas. Eu botei uma média de 5, 6 páginas, dá isso aí, né? Quase, Lucas? Não, Nicolas? Na página 26, eu tenho 2 perguntas. A primeira é na página 26, em parafatologia, na 4ª linha de cima para baixo. Podia explicar a cápsula do tempo cinemascópica para as próximas sessomas? Depois tem mais uma. Eu posso responder essa, depois você faz a outra? Pode ser? Rapidinho? Olha, é isso aqui, Lucas, que a gente está fazendo agora. Nicolas.
está sendo filmado, está sendo transmitido, e isso é gravado e fica, né, como uma cápsula do tempo aí que vai persistir por muito tempo, esse nosso momento aqui, inclusive o seu agora com a sua pergunta. E a outra? Na página 27, em binomiologia. O binômio picotar, sumarizar, aplicado à enciclopédia. Aqui, você vê que a estrutura de um verbete, ele é cheio, repleto de itens, né, onde o autor vai picotando, ele vai trazendo diversificados enfoques, né, para aquele tema. Você vê que a gente trata de várias coisas sobre o mesmo tema. E isso não deixa de representar também uma sumarização, né? Ele é quase como um sumário também. Então, você vê aqui, você pediu sobre o binômio, né? Você pediu sobre o outro item da parafatologia, enfim. Essa é, vamos dizer assim, uma das essências desse modo de escrever que o professor Valdo propôs para a gente. Tudo bem? Agora tem uma pergunta aqui fora da tertúlia. Ele diz assim, ele é da Bahia: tenho tendências homoafetivas e gostaria de orientação para adequar minhas energias sexuais ao corpo em que estou encarnado. Não sofro por isso, mas equilibrar esse processo pode me permitir contribuir e evoluir com mais equilíbrio. Olha, a dica que a gente pode dar aqui para você, em primeiro lugar, trabalhar com as suas energias. A gente sabe que isso ajuda demais a você manter o seu equilíbrio pessoal, o seu equilíbrio íntimo. Fazer os EVs, fazer a mobilização das energias, enfim, trabalhar as suas energias conscienciais de um modo geral. Não sei se você já conhece as técnicas da conscienciologia, se não, você pode procurar na própria enciclopédia, tem o verbete estado vibracional, por exemplo, e inúmeros outros verbetes relacionados a isso. E uma coisa que a gente pensa que é bem importante, assim, como um posicionamento mesmo da conscienciologia, é essa questão da autopesquisa, né? De você buscar fazer suas autopesquisas, buscar o seu autoconhecimento, buscar compreender melhor o motivo dessa sua condição. Isso pode ajudar você a usufruir melhor do soma que você tem nessa vida atual. Porque não é uma questão de nenhum preconceito ou de nenhuma condição de rejeição, não é isso. Mas a gente considera que a condição da homossexualidade não é ideal pelo simples motivo de que não é fisiológica, tá certo? Mas é claro que vai depender aí de como, vamos dizer assim, do posicionamento pessoal da pessoa, né, de cada um. Você precisa ver o seu limite em relação a isso. Você está dizendo que não sofre, que é alguma coisa que você lida bem, você quer simplesmente melhorar, né, a sua condição. Então, eu penso que é por aí. Autopesquisa, trabalho com as energias, ver os seus limites, né, até onde você está disposto a mudar alguma condição que você tem ou meramente qualificar a sua vivência e tirar o máximo proveito possível da vida que você tem hoje aqui ressomado. Que eu penso que isso é um dos objetivos, em geral, da ressoma de qualquer um de nós, não é isso? É conviver com as pessoas certas, nos locais certos, da melhor maneira possível, fazendo o que a gente pode fazer para ajudar quem está disponível e quem a gente pode, antes de mais nada. Então é isso. Se você quiser mais alguma informação, alguma ajuda, a gente está aqui disponível nas tertúlias diariamente, tá certo? Professora Eliana, você quer complementar? Falar alguma coisa? Agora, Terezinha, depois a gente continua. Eliana, parabéns pelo verbete, assim, dizer que te admiro muito a forma como tu expõe os teus verbetes, sempre que eu posso eu acompanho, e acho que esse processo de lucidez, assim como tu fala, é muito esclarecedor. Eu tenho duas perguntas. Então, na página 27, em paradoxologia, o paradoxo do conscienciólogo veterano ausente do autorado verbetográfico. Depois tem mais uma. Pois é, aqui acho que o paradoxo já é autoexplicativo. É um paradoxo, né? O conscienciólogo veterano intermissivista, ele certamente se preparou para a questão da escrita, do autorado e também para a verbetografia. Então, né? Está esperando o quê? Então, esse é um paradoxo.
mesmo nessa linha aí, em fobiologia ali. A autossuperação da fobia, a autoexposição. Tu poderia Você sabe, ampliar? Terezinha, que tem pessoas que têm um verbete escrito ou que não escrevem porque elas não querem passar por este momento aqui. Às vezes a pessoa não foi docente de conscienciologia, não teve na sua vida pessoal, profissional, momentos de autoexposição em público, assim, nesse processo, e ela trava o próprio autorado verbetográfico em função da autoexposição. Então, trabalhar isso, tem muita técnica, tem muito jeito, né? É fundamental superar isso e começar a se autoexpor, né? Agora, parabéns a todos os colegas voluntários da Enciclosapiens pelo primeiro aniversário de institucionalização dessa mega GESCOM grupal. Ela é de Florianópolis, nossa voluntária. E ela fez uma pergunta, Eliana, que você já respondeu, é sobre aquela questão da estratégia conscienciográfica da Reurbex, né, em Curso no Planeta. Mas, em seguida, ela faz uma outra pergunta, que é sobre o efeito, efeitologia, página 26, primeira linha, o efeito da institucionalização da enciclopédia da conscienciologia. Qual seria o efeito dessa institucionalização na Reurbex? E aí o pessoal aí pode me ajudar a responder. No momento em que o professor Valdo deu a ideia de tornar, né, essa equipe de revisão de verbetes numa IC, de alguma forma isso chancela, né? Chancela, garante, garantiu, e está garantindo, vai garantir ainda, o trabalho da enciclopédia, a produção da enciclopédia, esse processo não ter estancado, não ter parado no momento que o professor Valdo, né, decidiu não mais, né, fazer os verbetes, ele fez mais de 2.000. Então, a institucionalização foi fundamental para garantir, né, a continuidade e, inclusive, a qualificação das equipes, a profissionalização, porque o trabalho que se faz é profissional. Nós somos todos voluntários, mas o trabalho é muito profissional. As pessoas são, né, são muito capacitadas, estão se capacitando cada vez mais, o pessoal está chegando e está trazendo também muita contribuição, voluntários novos também, e vem buscar essa qualificação. Então, de alguma forma, se tornar uma IC, né, chancela isso, né, chancela a continuidade desse trabalho. E na pré-urbanização a gente já comentou, né, a enciclopédia é uma das estratégias, olha, com tanta ainda Consréu, né, ressomada e ressomando aí no planeta, ter esse repositório aqui, né, que é a enciclopédia de todas as obras e todo o material, né, produzido e, enfim, escrito da conscienciologia também nos seus periódicos, enfim, né, é fundamental ter essa base aí para esse povo todo que está chegando e para nós, mesmo nas próximas vidas. Tem muita gente que não entende bem o motivo de ter uma IC, né? Isso é bem discutido, eventualmente vem à tona, assim, na CCCI, e eu acho que cabe aqui, não é o caso específico dessa pergunta, mas cabe lembrar da importância de ser pessoa jurídica, no sentido de ter um CNPJ, disso exigir uma responsabilidade dos voluntários para a sustentação daquele trabalho, daquele grupo, daquela instituição, o que automaticamente gera um holopensene de maior responsabilidade, né? Não garantindo, mas aumentando a chance de sobrevida daquele trabalho, né? Porque a gente precisa pensar daqui a décadas, anos, enfim, esquecer as nossas pessoas, as nossas personalidades e pensar na conscienciologia futura, né? No que isso significa, né? E claro, juntando com o Reurbex, é tudo exponencial, né? Eliana, eu acho também, vou por aí também, eu acho que é para sair da mão das pessoas e ficar centrada numa instituição, que eu acho que aí une mais a relação de grupo. E de acordo com a legadologia, né, que é assim, um produto, que a enciclopédia é o maior legado que vai ser deixado para a humanidade da conscienciologia, então ficar em nome de uma instituição, eu acho que é mais forte, eu acho que une mais as pessoas. E preserva, eu acho que... mas isso a Dulce já tinha falado, ótimo, né? Muito da durabilidade, da preservação, mas eu acho que é isso mesmo. Muito Nessa bom. Linha, tem uma pergunta aqui
da nossa colaboradora também, que está atualmente em Paris, ela pergunta sobre a questão do contexto, da ideia dos primeiros 500 coautores enciclopedistas, né, Rosa? Tem a ver com a questão do legado que você estava falando. Rosa, segue aí. Fala aí. Segue nessa tua linha aí de raciocínio. Eu penso, sim, que foi uma estratégia aí até do professor Valdo, porque de botar esses 500 verbetógrafos para a gente poder assumir isso. Eu acho que a estratégia foi dele, a gente já sabe que ele já passou essa cota para mais, e depois ele já falou com a gente que é ad infinito. Em resumo, se ele falasse de imediato que era ad infinito, a gente ia se apavorar. Então, falou 500, que a gente já achou demais, e agora a gente já está entrando, e, inclusive, toda vez que fala nisso, ele fica rindo da gente, né? Que a gente não acreditou nele, que agora está chegando. Eu penso... Não, eu pessoalmente nunca achei que achou que era demais. Não, eu sempre achei, não, tá bom, vamos. A gente já não tinha ideia de quando que a gente ia atingir esses 500, mas eu penso que, obviamente, o professor Valdo, a gente está dentro... É um líder da reurbanização, né? Então, está dentro, tudo está dentro, está voltado para a reurbanização. Mas eu penso que o número 500 é uma estratégia do professor Valdo. Vamos lá, então? Quer complementar, Eliana? Na binomiologia, página 27, segunda linha. Você poderia aprofundar o binômio pesquisas pessoais, pesquisas enciclopédicas? Pois é, aqui... De alguma forma, as pesquisas pessoais, elas também tem uma relação direta com as pesquisas enciclopédicas. No meu caso, dos verbetes que eu escrevi, praticamente a maioria eles foram baseados em pesquisas pessoais, coisas que eu tinha lá na gaveta, artigo, ideia, né, que estava lá rabiscada, enfim, e que fizeram a base, foram a base dos verbetes, né? Então, não tem como separar aí, é um binômio mesmo, né? As pesquisas pessoais dos verbetógrafos e ampliando isso, né, para as pesquisas enciclopédicas. Claro que também tem a ver com a questão de pesquisar na própria enciclopédia, né? A gente pode trazer muita coisa para a autopesquisa, para o processo pessoal, dentro da enciclopédia, pesquisando os verbetes em geral e também a gente observando, às vezes você pega um verbetógrafo com uma quantidade maior de verbetes, você vê ali uma série os temas que ele escolheu, a abordagem que ele faz, enfim, isso fala muito, né? Ajuda muito a ver ali a pessoa, né? A personalidade, temperamento, enfim, da pessoa também. Agora, professora Eliana, em fobiologia, página 27, você poderia citar exemplos de autossuperação da fobia à autoexposição? Olha, eu conheço vários exemplos de pessoas que sentaram aqui nessa cadeira, assim, que a gente acompanhou a pessoa, às vezes teve um caso que a pessoa estava querendo desistir de apresentar o verbete praticamente 2 dias antes, e a gente fez um trabalho, foi na tertúlia treino, e né, a pessoa conseguiu bancar, chegou aqui, depois ela realmente viu que, né, ela sobreviveu, foi ótimo, teve muito feedback, ajudou muita gente, se ajudou também, e praticamente naquele momento resolveu, ela até né, já está com outras possibilidades. Então tem muito caso, sim, é possível. E não tem a melhor forma de trabalhar com as fobias dentro da psicologia cognitivo comportamental, já é uma técnica de sucesso, é a exposição, né? Realmente enfrentando o fator fóbico, né, e se expondo a ele gradativamente até superar. A gente sobrevive e a pessoa quer mais. Depois ela quer voltar e continuar sendo aqui uma verbetógrafa. Tem aqueles casos da pessoa que apronta o verbete e fica apavorada de defender, às vezes fica meses e meses na gaveta. E quando ela finalmente defende, ela né, vê que a coisa não era aquele bicho de 7 cabeças, ela supera. Que é possível, né? Claro que ela sempre pode melhorar. Claro, todos nós, né? Isso, todos nós. Então, é possível sim. Vamos se expor aí. Neida, você quer perguntar? Professora Eliana, na fatologia, segunda linha, poderia explicar o confort verbetográfico?
Bom, o conteúdo e forma, né? É este conforme verbetográfico, né? Desse verbete aí que você acessou online, né? Essa técnica, né? Aqui essa estratégia aqui chamada chapa verbetográfica, fórmula formal, né? Do verbete, que faz uma associação precisa, né, ímpar, desenvolvida pelo professor Valdo, entre o conteúdo e a forma. A forma sempre tentando favorecer o conteúdo, né? O mais importante é o conteúdo. Então, esse rapidamente, é o conforto verbetográfico, esse estilo, né, enciclopédico, esse estilo de entrada enciclopédica, que é única, eu não conheço, nas enciclopédias que eu já pude olhar, não encontrei nada, né, nunca nem semelhante a essa complexidade, esse conforme aqui. Rosa e Dulce, se quiserem complementar, por favor, vocês são especialistas aí nisso. Bom, eu queria fazer um pequeno comercial aqui. É porque a gente observa que boa parte dos verbetógrafos, alguns até veteranos, né, não dão o devido valor, né, não dão o devido valor ao conforto da enciclopédia. E a gente sabe o quanto que prestar atenção e trabalhar, escrever sob o conforto da enciclopédia, o quanto que isso leva a uma maior retilinearidade pensênica. E o quanto a forma, que a gente considera que é o uróboro, né, do conforto. A forma qualifica o conteúdo e o conteúdo qualifica a forma. Então, isso vai não crescendo até o verbete ficar no ponto que a gente considera bom. Então, colocar o ponto final em negrito quando precisa. O ponto e vírgula em itálico, quando a chapa verbetográfica exige. Tem muito verbetógrafo, gente, infelizmente, que não faz isso, que é negligente, porque acha que isso é besteira, isso é bobagem, e o pessoal da revisão arruma. Ok, a gente arruma, a gente tem essa responsabilidade do verbete ficar o mais correto possível, mas a responsabilidade da correção principal é do verbetógrafo, né? E a gente lamenta, porque quem está perdendo é o verbetógrafo. No fundo, quem está perdendo é ele que não pescou ainda, não atinou para a riqueza que é o conforto da enciclopédia, né? Isso a gente vê muito claramente, né? A pessoa que negligencia, que terceiriza, vamos dizer assim, esse trabalho final, e aqueles que não, que dão o máximo, que fazem o que podem, porque a gente sabe também que é difícil, né? Não é fácil, o conforto da enciclopédia é bem complexo. Ele é muito trabalhoso, difícil de ser aprendido de uma maneira total, né? Até hoje, eu pelo menos aprendo, tem muitos detalhes, né? Rosa, quer falar? Eu só queria complementar nesse sentido que você falou aí, que eu ia reforçar. Que quem sai perdendo por não ter interesse de entender o conforto da enciclopédia é o próprio verbetógrafo. O professor Valdo sempre fala que para a gente ser um bom parapsiquista, um bom assistente, tem que ter atenção com os detalhes. E a chapa verbetográfica ela foi montada exatamente para suscitar essa tendência, né, de ficar olhando os detalhes, os mínimos detalhes. Então, se você passa por cima disso, você está passando por cima de uma das coisas mais importantes. Então, um pinguinho, um pontinho em negrito não é um pontinho qualquer. É aquele momento ali que você tem que botar atenção naquele local. Então, eu acho assim, extremamente importante. De um modo geral, o estilo enciclopédico, na minha opinião, ele é o que chama mais atenção do ponto de vista de conteúdo, que ele é um conteúdo e forma, né, do conforto, que ele é apostilhado, quer dizer, cada parágrafo tem um subtítulo, então não sei se as pessoas entendem o que é isso, mas eu acho que é interessante. Ele é classificatório, enfim, e aí eu faço um convite aqui para aqueles que têm, mesmo que já tenham um verbete defendido, se tem interesse de aprofundar mais nesse conforto, de fazer o próximo programa Verbetografia. Quem não tiver, aqui em Foz do Iguaçu a gente tem o EAD, e quem tiver em Foz do Iguaçu nós temos o semipresencial.
que é exatamente para chamar atenção sobre o confort da enciclopédia. Eliana, na página 26, em tecnologia, na segunda linha ali, por favor, a técnica da circularidade e na sequência do autodidatismo. Sim, a técnica da circularidade é uma técnica, né, da conscienciologia, que é você retomar o tema, né, em outros momentos, às vezes dentro do próprio verbete, ou até em outros verbetes, ou até em relação aos livros também, aos outros tipos de publicação, você retomar aquele tema, às vezes trazendo um ângulo diferente, uma nova abordagem, um outro jeito, né, de explorar, de clarificar aquele assunto, que é para realmente ir, né, e marcando, e fixando. No processo da memória, precisa muito disso. A gente tem um grande problema, né, de não fixar as coisas. Então, isso é uma técnica que o verbete usa, né, a enciclopédia usa, e a gente também observa em toda a produção conscienciográfica, né, que é você trazer novamente. Claro, isso dentro do verbete tem um limite, você não pode repetir demais, né, uma expressão, enfim, alguma coisa, uma ideia muito forte dentro do verbete, mas você traz, às vezes, aquele mesmo processo de uma outra maneira, né? E do autodidatismo, a gente falou um pouquinho também, que é uma técnica básica da conscienciologia, que é a consciência construindo, né, a sua própria cognição, através do estudo mesmo, né, da seleção, do estudo e da construção pessoal da sua cognição. Muito serve os professores, as escolas, enfim, né, as formações que a gente tem, convencionais ou não, mas é a consciência que faz o principal investimento na sua cognição. Obrigada. Eliana, na página 26, na parafatologia, terceira linha de baixo para cima, fala um pouquinho sobre a tradução na dimensão intrafísica dos cursos intermissivos. Sim, eu tive uma retrocognição intermissiva durante um curso, né, uma qualificação docente na conscienciologia, em que eu acessei um local da minha paraprocedência, e era um grupo, era uma sala com mesas, assim, com estações de trabalho, e tinha uma grande estante com uma série de volumes. Isso foi em 2004, janeiro de 2004. Uma série de volumes iguais, perfilados, numerados, azuis. E a pessoa que estava comigo, né, durante essa projeção, que estava me acompanhando, foi assistida, com certeza, pela lucidez que eu tive pelo local, me explicando que ali, então, era onde eu tinha estado e onde eu tinha, com um grupo de pessoas, me preparado para fazer esse tipo de trabalho, para trabalhar naqueles livros. Eu, na época, achei que eram os tratados, eu não tinha muita noção da enciclopédia, eu não morava aqui em Foz, enfim. E aí, puxa, mas já estou atrasada, já sei tantos tratados, eu não ajudei nada, nem uma vírgula, então, perdi aí. Mas aí, então, depois eu entendi que era enciclopédia. Ou seja, esse é só o meu caso, eu penso que todo intermissivista, de alguma forma, foi preparado, né, teve algum tipo de preparação para a questão da escrita, né, conscienciológica. Isso também equivale a enciclopédia. Agora, professora Eliana, quais os requisitos para estar apto a escrever um verbete? Por exemplo, ser voluntário ou ter feito cursos específicos, idade ou quaisquer outros pontos de impedimento? Bem, aqui eu peço também a tua ajuda, Dulce, né, e da Rosa. Olha, nesse momento, não é exigido a pessoa ser voluntária, né, assim, de alguma instituição conscienciocêntrica ligada, né, a Unicim, mas ela tem que ter uma proximidade, um vínculo forte com a conscienciologia, porque é a enciclopédia da conscienciologia, não interessa trazer, né, qualquer tema que seja sob o enfoque simplesmente convencional ou da ciência aí convencional. Então, se não é exigido ainda, né, não sei, tudo pode mudar, enfim, a gente está aí, né, aberta a uma ciência. Não é exigido este vínculo consciencial específico de trabalho dentro do MAIC, mas esse vínculo de ideia, de estar estudando, e claro, né, de ter uma conexão realmente forte com a conscienciologia, que vai aparecer na forma como você ou a pessoa abordar um tema e propor para a conscienciologia.
como ela perguntou outro ponto de impedimento, acho que vale a pena a gente colocar aquela questão de ser mini dissidente, né? É importante. Pela recente política, né, editorial, se a pessoa é o único sinal, se a pessoa faz parte de alguma IC mini dissidente que não, vamos dizer assim, apoia, né, que não faz parte das ideias colocadas e discutidas na CCC, até porque não teria muita coerência, né? Então, ela não poderia participar. Agora, se você estuda conscienciologia, se você é afeito ao paradigma consciencial, conforme a professora Eliana colocou, a pessoa precisa ter um vínculo com o paradigma consciencial, né, na sua plenitude, né? E, claro, obviamente que se ela participar e voluntariar, melhor ainda. E também é alguma coisa que fica parecendo um pouco, pode ser incoerente, né? Às vezes não, às vezes a pessoa mora num local distante, às vezes ela tem alguma impossibilidade. Mas isso seria uma conduta exceção. Em geral, o ideal é que a pessoa voluntarie, não é verdade? Tem tanto trabalho a ser feito e vivenciado, né? Aí com a ajuda dos amparadores. Com relação à idade, acho que não tem. Ele perguntou também sobre idade, não perguntou? Idade, ou qualquer outro curso, A idade a gente também não tem. Tem que saber ler e escrever, com certeza, né? Mas, assim, o nosso verbetógrafo mais novo tem o quê? Tinha 16 anos? 16. 16 anos, né? Isso. Ah, Diana, depois a Diana. 14, né? 13. 13? Quando ela defendeu, tinha 13 mais anos, nova. a mais nova. Isso. Eu acho que daí para frente, né? Menos do que isso fica... Isso. Mas aí depende da criança também. Agora, tem uma pergunta aqui. Ele gostaria de saber quais são os pré-requisitos para se tornar mediador da tertúlia e como é o processo do conscienciólogo se candidato, ele é convidado. Olha, no caso, o professor Valdo fez o convite para os primeiros mediadores, né? Foi um convite assim um pouco de surpresa, foi no dia ele definiu que ele não ia mais mediar a tertúlia e a professora Rosa estava em viagem e ele então me indicou para substituí-lo até que ela chegasse. Então, depois que ela retornou, é que ela começou a mediar junto comigo. E, posteriormente, o professor Valdo indicou outros mediadores, né? Então, assim, qual foi o motivo dele ter me indicado né, Deu e Rosa termos iniciado esse processo? Para a gente coordenar a IC em Enciclosápios, foi a colocação dele. Vocês coordenam a Enciclosápios é responsável pela enciclopédia, vocês precisam mediar a tertúlia, porque eu não posso mais. Então, foi isso, tá? Então, o critério é esse. Também teve aquela questão que é falar Rosa. A gente também teve alguns casos que ele solicitou e a gente indicou mediadores pela nota geral, da prova geral de Conscienciologia. Então, tem 2 mediadores que foram indicados e foram aprovados, é claro, pelo professor Valdo, a indicação final é dele, né? Mas teve esse critério também em algum momento, tá? De notas gerais, notas da prova geral acumuladas, né? Primeiro lugar, enfim, notas máximas nas provas gerais da Conscienciologia. Então, é isso. E tem uma outra pergunta que é sobre a cápsula do tempo cinemascópica para as próximas ressomas. Eu sei que você já respondeu, mas ele pergunta, ele pede para você detalhar um pouco mais o processo e qual a dica você dá em como desenvolver detalhes nessa vida para identificação nas próximas ressomas. Pois é, enfim, todo esse processo aqui da gravação da tertúlia, da sua defesa, né, da sua ideia, se você, então, fizer vários verbetes, isso vai estar mais forte ainda. Isso é gravado, isso é transmitido, e isso está sendo arquivado, né, como para isso ser, de alguma forma, retransmitido ou ser acessado, né, daqui a muito tempo, inclusive por você mesmo, né, numa próxima ressoma. Pois é, essa questão, como é que a gente vai se identificar na próxima vida? Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, e aí tem várias ideias. Talvez pelos temas que você escolheu, né, talvez por algum traço seu que fique, né, mais evidente, que você se identifique numa próxima vida. Talvez pela imagem, pelo nome, enfim, a gente está tentando ver. Agora nós estamos com o projeto de fazer uma publicação
dos primeiros 500 verbetógrafos. E essa publicação, que é da Enciclosapiens institucional, ela vai ter, cada verbetógrafo vai ter lá a sua foto, o seu mini currículo e os verbetes, né, que já apresentou. De alguma forma, numa próxima ressoma, folhando aquele material, quem sabe pela foto, pela energia, pelos temas, enfim, né, pela história de vida ali, que está sucinta, mas está colocada, você possa sentir aí uma afinidade forte, fazer uma pesquisa maior e, quem sabe, até descobrir uma vida anterior sua. Quer falar, Eucardio? Você falou em publicação e ninguém tocou no assunto. Eu queria perguntar, para a orientação até de todos, sobre a publicação do próximo CD da enciclopédia, se vai ser pela Enciclosapiens. Não, CD não. Tem alguma previsão? Não, publicação é editário. Publicação da enciclopédia é editário. A gente não tem ainda uma previsão. Aliás, eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao professor Everton Santos, que vem digitando, finalizando todos os verbetes inseridos na enciclopédia. Ele faz a digitação final para o preparo de publicação dos CDs, das publicações em papel, não é isso? Ele vem trabalhando há anos com o professor Valdo e já vem nos ajudando muito, né, esse tempo todo. Então, nosso muito obrigada. Eucardio, a gente não tem essa previsão. É claro que é um desejo de todos nós que isso aconteça o mais breve possível, né? Parece uma previsão de publicação impressa, né, de alguns exemplares? De tempos em tempos, o professor Valdo solicita que seja impresso em papel, né, a enciclopédia. E eu não sei, isso não está ainda definido, qual vai ser o próximo corte de publicação, nem do DVD. A gente espera e vai trabalhar para que o DVD saia o mais breve possível, enfim, ajudar o Everton e o Eucardio da melhor maneira para agilizar essa digitação final. Porque, para quem não sabe, a cada tertúlia é feita uma nova revisão finalíssima e alguns erros ainda são encontrados, isso é redigitado e aí, então, finalmente, é inserido no arquivo geral da enciclopédia. Esse trabalho ele vem sendo feito até então pelo professor Everton Santos, tá certo? E depende desse trabalho para que o DVD seja atualizado, tá certo? Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de todos vocês, tertulianos, teletertulianos. Desejo uma vida longuíssima, com muitas reproexes, magnoproexes para a Enciclosapiens e todos nós. Muito obrigada a todos, parabéns à professora Eliana e até a próxima. E vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 37 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Eliane com a primeira semana de Serenologia e o Fernando com a programação do CAEC. E antes nós teremos também os Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Este ano de 2014, o programa Amigos da Enciclopédia completa 10 anos, uma década de associação com mais de 1000 pessoas que passaram por esse programa e contribuíram decisivamente para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia e a manutenção de toda a infraestrutura e o acervo que hoje nós temos aqui no CAEC e também a transmissão diária das tertúlias. Então, nós queremos agradecer a generosidade de todas as pessoas que participaram desse projeto ou participam ainda. Hoje nós temos em torno de 480 a 500 amigos ativos e esses valores, essa contribuição é de fundamental importância para que o CAEC possa fazer a gestão e a administração desse projeto todo aqui, junto, logicamente, com a Enciclosapiens e todos os bibliotecógrafos. Então, nós convidamos você que teve a assinatura vencida, o que quer aderir ao programa, que é muito fácil, é muito prático. Basta ligar na recepção do CAEC, no telefone 45 3525 2652, todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, e você faz a sua adesão ao programa Amigos. Depois você vai ter o privilégio de acessar o programa Amigos, tem uma série de benefícios, como uma pesquisa no HoloServer e a enciclopédia digital também, que você pode fazer download do seu computador. E agradecemos o seu apoio.
Boa tarde. O Laboratório Serenário está completando 10 anos de sua inauguração. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da criação e da manutenção desse laboratório até hoje. E queremos convidar para um final de ano diferente no Campus Aracê. Nós estaremos realizando a primeira semana de Serenologia, que vai de 28 de dezembro a 6 de janeiro. No dia 28, nós teremos o curso Imperturbabilidade, com o professor Marcelo Pasculin. É uma parceria da Aracê com a Sinvex. O curso vai abordar o estresse e qualidade de vida, antiemocionalidade, autocontrole e assistencialidade, entre outros temas. No dia 29, nós teremos a 9ª prova da Imagística, uma parceria da Aracê com o CAEC. E essa prova foi proposta pelo o Serenão australino, ao professor Valdo Vieira. E consiste em nos propormos a fazer um autodesafio cognitivo de fazermos 200 considerações sobre um mesmo objeto, no período de 3 horas. Então, essa prova é ótima para quem quer desenvolver a atenção, a concentração, ampliação da capacidade cognitiva, a retilinearidade pensênica, enfim, ampliar suas abordagens sobre o mundo através de um pequeno objeto. Tá? Depois nós teremos aqui, no dia 29 ainda, uma dinâmica parapsíquica aplicada à serenologia. Todos estão convidados. E no dia, passagem de ano, no dia 31, teremos o Réveillon, que vai ser no Aroso Passo Hotel, um hotel muito bacana lá das Montanhas Capixabas. Dia 30 e 31, teremos o 2º Fórum de Serenologia e o 4º Encontro de Serenautas. Então, esse evento visa fomentar as pesquisas voltadas à serenologia. Todo mundo que está interessado em aprofundar mais nesse tema, vivenciar esse holopensene do serenismo, está convidado a ir lá conhecer Aracê e passar esses dias lá conosco. Teremos, concomitante ao evento, 3 serenautas participando, e eles entram em serenário do dia 2 e ficam até o dia 6, né, imersos no laboratório serenário. Então, é um evento com bastante atividade, bastante participações lá, e todos estão convidados. Obrigada. Bom, agora, pelo CAEC, nós convidamos as pessoas que estão programando sua viagem, passar o fim de ano aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, a participar dos cursos do CAEC. Então, nós teremos amanhã, segunda-feira, dia 22 a 24, a complementar com o tema Monarquia. No dia 26 a 28, que é sexta, sábado e domingo, nós temos uma complementar com o tema TENEPS. Depois, de 29 a 31/12, temos o curso Desperticidade. No dia 2, 3 e 4 de janeiro, temos o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, com o tema da monarquia espanhola. 9, 10 e 11 de janeiro, temos o primeiro módulo do Técnica de Mais um Ano de Vida e o primeiro módulo da Escola do Parapsiquismo. E também nós teremos, de 14 a 22 de fevereiro, durante o Carnaval, o nosso 11ª Semana da Max ProEx e a 13º Balanço Existencial. Então, é uma parceria entre o CAEC e a PEX. Todos estão convidados. Basta ligar na recepção do CAEC para se inteirar do detalhe da programação ou no site do CAEC, e você pode participar desses eventos. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Crescendo Egocentrismo e Interassistencialidade. Especialidade Ressexologia. E o verbetógrafo Marcos Zanardini. Muito obrigado e boa tarde a todos.